A aula de hoje, essa aula é a aula 12, lá da Física 3, né? E a apostila 3. A gente está acabando a apostila 3, né? A gente já chegou na metade aí do material didático, então está bem tranquilo para o Enem que vai ser feito lá em janeiro. Eu estaria pouca coisa na frente se eu tivesse com aula presencial, pelo menos eu passando conteúdo. Aí é isso que eu estava falando antes. Há um delay entre o que eu estou trabalhando aqui e o que vocês estão aprendendo, que existe também na sala de aula. Mas aí vocês têm que ter essa necessidade de estudar. Olha só, gente, a gente estuda em ótica, né, as principais ondas. Então, a gente estuda a onda luminosa, que é o que a gente está estudando primeiro, e vai estudar também as ondas sonoras, que são, assim, elementos fundamentais, essas ondas, para o ser humano. Então, a onda luminosa que nos permite a visão. E aí o livro, ele separou um capítulo sobre isso, sobre ótica da visão. E aí ele mostra, por exemplo, aqui mostra cientificamente, né, os elementos do olho, né, e aqui tem elementos, todos os elementos aqui, mas o mais importante para a gente da física, né, lógico que para o cara da medicina está faltando coisa, mas para a gente tem coisa até demais. O importante para a gente da física é que aqui tem uma lente, né? Essa lente ela é chamada de cristalino, tem uma abertura que é a pupila, isso é como se fosse um diafragma. Essa pupila, vocês devem ter percebido, assim, quando você acorda, você está num quarto escuro, e você vai à frente do espelho, ela está dilatada. Quando você acende a luz, ela começa a fechar. Então, essa abertura, ela regula a entrada de luz no nosso olho, porque o olho é o elemento do nosso corpo responsável pela visão. Então, o que acontece? Ó, você tem aqui esse sistema, a parte de trás do olho aqui é a retina, e essa parte, a retina, é como se fosse a tela. Então, lá na nossa sala de aula, né, se a gente voltar lá na escola, existe uma tela que fica lá no quadro, lá, pendurado por cima do quadro. É como se fosse a retina. Lá na frente tem lá um sisteminha lá, que é o projetor nosso, e ele tem uma lente. Então, o que essa lente faz? Ela joga a luz sobre o projetor lá no quadro. Aqui, o olho faz a mesma coisa. O olho recebe a luz que vem do ambiente, que vem dos objetos, e joga essa luz sobre a retina. A retina é como se fosse uma tela. Essa retina, ela é muito sensível à luz, então ela gera, quando ela recebe a luz, é como se ela tomasse um choque. Ela provoca uma descarga, né, através desse nervo óptico que está aqui. Isso aqui vai para o cérebro da gente e a gente entende que aquele choque, aquela corrente elétrica, aquele pulso elétrico, é uma imagem. E de acordo com o pulso elétrico, de acordo com a forma que isso é projetado sobre a retina, a área que ocupa sobre a retina, a gente interpreta a imagem. Então, o nosso olho, tá, ele é o que a gente chama de câmara escura. Tá? É uma câmara que a luz penetra nessa câmara, nesse corpo escuro, e é projetado do outro lado, na retina. E isso que a gente vai estudar no capítulo de hoje. E aí, no capítulo, eu até aproveitei aí que eu estava batendo um papo com a Júlia, estendi um pouco na questão aí nossa aí de dedicação, né, de estudo, porque é um capítulo muito interessante. Assim, vocês lendo isso aqui, vocês vão até gostar, porque o pessoal que vai para a área de biomédicas, a gente vai falar de defeitos, que o que seria o olho normal, né, teoricamente normal, ele teria que ter um formato aproximadamente esférico, só que isso, às vezes, por questões de má formação ou pressão, né, algumas deformações que a gente tem no rosto, esse olho não é perfeito como está aqui, ele possui algumas deformações. E aí, a partir dessas deformações, você começa a perceber o seguinte, você começa a perceber que a imagem não fica exatamente em cima da retina. E aí que surgem os defeitos da visão, que é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Os mais famosos, alguns aí devem ter, é a miopia, né? A hipermetropia. Eu tenho um defeito que a gente vai ver que se chama presbiopia, ou vista cansada, tem o astigmatismo. Então, a gente vai aprender nessa aula que a má formação desse olho, algumas deformações ou irregularidades que tem nesse olho,
podem provocar defeitos. E como é que se corrige esses defeitos? A maioria dos defeitos são corrigidos com o uso de lentes. Então, a lente, aí a gente volta lá no que a gente estava estudando no capítulo 11. A maior aplicação da lente, né, a maior aplicação da lente é na correção de defeitos da visão. Se tem uma coisa que a lente ajuda milhões de pessoas no mundo inteiro, é corrigindo defeitos de visão. É através da lente que a gente faz essas correções e nos permite ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, a partir do momento desse ajuste que a lente faz, que é colocar a imagem sobre a retina. Tá joia? Então, entenderam o que é a aula de hoje? No mais, assim, é uma aula teórica, não tem grandes fórmulas, contas, então é mais uma coisa de estudo mesmo, uma coisa que vocês podem pegar, ler o capítulo. Aí me interessei muito por esse capítulo, porque isso aí diz respeito à medicina, eu quero fazer medicina. Aí você vai procurar uma literatura, né, na internet, ou um livro, que explique melhor sobre o olho. Mas já é um assunto, já é assim, a ciência, não existe física, medicina, matemática, geografia, a ciência é uma coisa só. Então, a medicina e a física, elas estão inteiramente ligadas, né? Hoje, todas as descobertas que auxiliam a medicina, né, a maioria delas parte de equipamentos que são desenvolvidos pela física. Então, você vai fazer lá uma tomografia computadorizada. Quem desenvolveu isso aí tudo foram físicos. Isso aí são elementos, né, reações químicas, você tem ali ondas eletromagnéticas, raio-x, né? Você pega o mais antigo de todos, aí, o raio-x. Raio-x é uma coisa da química, né? E aí você aplica aquilo ali dentro da medicina. Então, as ciências, elas são uma coisa só, elas se desenvolvem juntos. Então, para corrigir a visão das pessoas, o médico precisa de um físico, um engenheiro construindo lentes. E essas lentes fazem essa correção. Então, olha, a gente, assim, às vezes o camarada até fala errado, assim, fala assim, o nosso olho é igual a uma máquina fotográfica. É o contrário, né? A gente, percebendo como funcionava o olho, os engenheiros foram e fizeram o quê? Construir uma máquina fotográfica. Então, existe uma semelhança muito grande entre o nosso olho e a máquina fotográfica. Tá vendo? Ó, tem uma lente que a gente chama de cristalino na máquina fotográfica, é a lente. Tem o diafragma, quando você aperta o botãozinho da máquina, isso aqui abre. No nosso caso, o diafragma é a pupila, né? Tem a córnea que é essa proteção aqui, ó, essa camada inicial, que é o que protege a máquina aqui, a lente. Tem a retina numa câmera fotográfica é uma película. Então, os engenheiros que desenvolveram aqui, né, a câmera escura e os físicos que desenvolveram essa estrutura da máquina fotográfica, está muito claro que eles copiaram o olho humano. E aí, a partir do estudo do olho humano, a gente conseguiu criar equipamento para a gente. Então, vamos lá, gente. Ó, quais são os defeitos da visão? Então, o que acontece? Uma visão normal, o que seria uma visão normal? Uma visão normal, para você testar se você está bem da visão, você consegue enxergar nitidamente, isso aqui é chamado de ponto próximo. Ó. A gente consegue enxergar nitidamente objetos que estão a 25 centímetros do nosso olho. Então, a gente considera uma pessoa como sendo uma pessoa que tem uma visão perfeita, né? Uma pessoa que vai aproximando um livro e quando esse livro chega a 25 centímetros, ela ainda está enxergando e conseguindo ler. Aí, quando chega a menos de 25, já começa a ficar confusa a imagem. Mas, assim, a gente considera que o mais perto que a gente deveria enxergar é 25 centímetros, é o ponto próximo nosso. E qual o mais longe que a gente deve ver com nitidez? Aí é o infinito, é você chegar lá no mar e olhar lá no horizonte e ver ali no horizonte lá, ver a lua, por exemplo, ver o sol, e o sol nem tanto que o sol vai te atrapalhar por causa da luz, mas ver a lua numa forma assim, bem destacada, sem estar difusa. Então, o ponto remoto, aí ele chama de PR, é o infinito.
Uma pessoa que tem um olho considerado perfeito vai enxergar 25 centímetros, vai ler com perfeição e vai ver um ônibus chegando lá fora, vai saber para onde o ônibus está indo. Eu não faço mais nenhuma das duas coisas, né? Aí depois eu vou explicar mais no finalzinho da aula, porque eu não consigo nenhuma dessas duas coisas. E eu, quando era novo, até os meus 40 anos, eu tinha isso aqui perfeito, desandou depois dos 40. Então, o que acontece? Ó, os principais defeitos da visão são a miopia, Tito aqui, ó. Estou dando aula para ele aqui, ele está me enchendo o saco aqui no WhatsApp. Ó, a miopia é um dos mais frequentes erros de refração que afeta a visão à distância. Uma pessoa possui miopia quando a imagem visual não é projetada diretamente na retina, mas à frente dela. Esse problema pode ocorrer porque o olho é grande ou porque o cristalino tem uma distância focal curta. Ou seja, resumindo, o que é a miopia? A miopia, o cara não tem problema nenhum aqui na córnea dele, não, no cristalino. O olho dele é achatado, tá certo? Ó, então, a lente dele aqui funciona perfeitamente. Então, ele imagina que a lente está funcionando perfeitamente, que a retina dele deveria estar aqui. E aí, a luz que vem lá de fora é projetada sobre a retina. Porém, quando chega aqui, a retina não está aqui, a retina está mais atrás. Então, a miopia é um defeito da visão porque o olho é muito grande, ou ele está achatado. E aí, o que acontece? A imagem se forma antes da retina. Aí você tem que jogar essa imagem para trás. Para jogar essa imagem para trás, a gente tem que espalhar a luz, afastar a luz. E aí a correção é feita com lente divergente. Lembra dos bordos grossos? Ó, lente divergente. O que a lente divergente vai fazer? Vai pegar a imagem do cara e vai jogar, que estava aqui, vai jogar em cima da retina. O que é uma imagem perfeita? É uma imagem que se forma sobre a retina. Então, ó, dessa forma, pessoas míopes utilizam lentes esféricas com vergência negativa. O que é a vergência? Vergência, a gente vai ver que é 1 sobre o foco. Então, uma pessoa que tenha miopia, a vergência é 1 sobre o foco, e aí, quando a gente usa esse foco em metros, a unidade que a gente dá para isso é dioptrias ou graus. Normalmente, a pessoa que tem miopia, que vai no oftalmologista, a receita dele sai com um tracinho negativo. O negativo é para indicar que a lente é uma lente divergente, tá? E aí, o que é esse DR aqui, ó? O foco da lente que o cara vai ter que comprar tem que ser esse DR. Porque o que acontece com a miopia? A miopia é a dificuldade, né? A pessoa começa a ter dificuldade, ó, o sinal negativo deve ser a convenção que atribui distâncias focais negativas a lentes divergentes. Esse PR aqui é o ponto remoto. O cara que é míope, né? Alguns podem ser aí, ele não enxerga mais até o infinito, como era aqui, ó. Aqui, uma pessoa normal, ó, a diferença entre a miopia, deixa eu voltar aqui. A miopia e a hipermetropia, a miopia o cara perde isso aqui, ó, esse poder de ver longe. Ele passa a enxergar uma distância que não é tão grande. Então, por exemplo, imagina que um camarada só consiga enxergar bem até 2 metros. Então, o foco dele, da lente que ele vai ter que usar, vai ser um foco de menos 2 metros. E aí, quando você for calcular a vergência, o grau que ele tem que usar, a vergência é 1 sobre o foco. Aí, 1 sobre 2 vai dar meio grau. Então, uma pessoa que tem meio grau de miopia é uma pessoa que só consegue enxergar até 2 metros de distância bem. A partir de 2 metros, ela não consegue ler uma placa. Aí, como a distância focal dele é 2 metros, é igual ao ponto remoto dele, na hora de calcular a vergência, você faz 1 sobre 2, vai dar meio grau. Tá certo? É assim que se corrige a miopia. Já a hipermetropia é o contrário, é o olho pequeno. Ó, enquanto a miopia é um olho grande, a hipermetropia é um olho pequeno. E aí, a lente aqui da frente não tem problema. Então, ao formar a imagem se forma depois do olho. Aí eu tenho que trazer essa imagem para cá. E aí, para aproximar a luz, eu tenho que convergir. Por isso que a correção da hipermetropia é feita com lentes convergentes.
E aí existe uma formulazinha que vocês têm que gravar aí, ó. Onde que eu tenho que jogar isso aqui, ó? Essa pessoa que tem a hipermetropia, ela perdeu a capacidade de ver perto, o contrário da miopia. Miopia, você perdeu a capacidade de ver longe. Hipermetropia, você perdeu a capacidade de ver perto. Aí a gente impõe, ó, que o correto era ele ver a 25 centímetros. E aí você trabalha dessa forma aqui, ó, 1 sobre 25, e você pega qual é o ponto próximo dela. O ponto próximo é o seguinte: a pessoa que tem miopia, ela não consegue mais ver a 25 centímetros, tá certo? E aí você descobre, o que o oftalmologista faz é descobrir a que distância ela consegue enxergar, tá? E aí, quando você substituindo essa expressão, aí eu vou mostrar em problema para vocês entenderem. Você consegue calcular o grau da lente. A princípio, ó, sem fazer as contas, que a conta fica melhor eu mostrar lá para vocês, a miopia é a dificuldade de ver longe e se corrige com lentes divergentes. A hipermetropia é a dificuldade de ver perto, é aquela pessoa que não consegue mais ler um livro, né? Ela daqui a pouco vocês vão estar olhando no celular e não consegue enxergar direito. A pessoa que tem isso, ela pode estar com hipermetropia. E aí a correção a gente vai aprendendo os probleminhas que tem aqui. Aí eu peguei da sala de aula mesmo, ó. Peguei da sala de aula, vou fazer algumas atividades com vocês, ó. A imagem mostra uma pessoa usando óculos constituído por 2 lentes esféricas. Tá vendo, ó? Observando os detalhes da imagem e sabendo que essa pessoa apresenta um único e mesmo defeito de visão nos 2 olhos, pode-se afirmar que ela é portadora de hipermetropia, astigmatismo, depois eu vou mostrar o que é o astigmatismo, miopia. O que essa pessoa tem, gente, pelo óculos aqui? O que a gente vai perceber é o seguinte: o olho dela ficou menor. Olha a sobrancelha dela aqui, ó, como que encurtou. Então, esse óculos dela está formando uma imagem menor. Está formando uma imagem menor, está diminuindo o olho dela. As lentes que diminuem o olho são lentes divergentes. Portanto, essa pessoa aqui, ela está com miopia. E aí, ó, eu vou provar isso aqui, lembrando do desenho. Ó, houve uma redução. Olha como é que o olho dela ficou pequenininho. A lente está fazendo a imagem do olho ficar pequena. Aí nós estudamos, ó, que objetos reduzem de tamanho e ficam direito quando acontece isso aqui, ó. Quando eu tenho uma lente divergente. Quando eu coloco um objeto, ó, o olho dela está próximo da lente divergente. Raios que vão paralelo passam a ter foco. Como ela é divergente, ao invés de ir para baixo, vai para cima, né? E raios que passam pelo centro da lente não sofrem desvio. Quando eu faço isso, ó, o ponto de encontro dos raios que saem da lente formam a imagem. E aí, a imagem é menor do que o objeto e a direita. A conclusão minha, olha o olhão dela aqui atrás, ó, e olha o olho através da lente. O que aconteceu com a imagem? Ó, a imagem se formou próxima da lente e ficou menor do que o olho dela. Aí, eu sei que ela está usando uma lente divergente. E a lente divergente é usada para corrigir a miopia. Então, ó, miopia e por isso utiliza a lente divergente em seu óculos. Entenderam como era complexo isso aí? Como é que você vai adivinhar o que a pessoa tem olhando isso aí? Então, a matada era essa. Ó, eu vi que o olho dela aqui era muito grande e a imagem ficou pequenininha. Então, as lentes divergentes formam objetos que estão próximos da lente divergente, formam imagens reduzidas. E aí eu concluí que ela estava usando uma lente divergente. E a correção da miopia é que usa lente divergente. Né? Bem legal a questão, não era simples não de sacar isso aí. Eu saquei pelo tamanho do olho aqui. Aí, ó, na questão número 2, ele fala assim, ó, a miopia é um defeito de refração bastante frequente, caracterizado por afetar a visão à distância. A miopia, né, surge em função de um maior comprimento do globo ocular ou aumento da curvatura da córnea. Isso a gente já estudou, né? Já a hipermetropia é um defeito de refração, caracterizado por afetar
mais a visão perto. Então, ó, miopia dificulta ver longe e hipermetropia dificulta ver perto. A hipermetropia surge em função de um menor comprimento do globo ocular, ou seja, de uma menor curvatura da córnea. Então, miopia, olho grande, a imagem se forma antes. Hipermetropia, olho pequeno, a imagem se forma depois. Sabe-se que um olho normal pode ver nitidamente objetos situados desde o infinito até 25 centímetros. Então, foi o que a gente já estudou. Desprezando-se a distância entre a lente e o olho sobre a miopia e hipermetropia, as suas correções é correto afirmar que. Então, ó, aqui ele pergunta, faz várias opções, eu vou responder uma por uma, tá? Olha só, a lente dos óculos de um míope, as lentes dos óculos de um míope com ponto remoto situado a 75 centímetros do olho, tem divergência igual a menos 15 dioptrias. Então, essa questão que eu queria já mostrar para vocês. Ó, quando o cara tem miopia, o foco da lente é igual a menos a distância do ponto remoto. A maior distância que o cara consegue ver é 75 centímetros. Então, o óculos dele tem que ter 0,75 metros. Já botei em metros aqui, porque em dioptrias eu tenho que usar a fórmula em metros aqui. Então, o foco é 0,75 metros. A divergência da lente ou o grau da lente é 1 sobre o foco. Então, você vai fazer 1 sobre menos 0,75, a divergência é de 1,33 dioptrias negativo. Então, essa opção aqui, ó, é falso, porque ele mostrou que era 15. É como se esse cara, gente, precisa de 1 grau, ponto 3. O cara tem 1 grau, ponto 3, quando ele só consegue enxergar até 75 centímetros. A partir de 75 centímetros fica difícil para ele ver. Outro aqui, ó. A imagem visual é formada em uma região anterior à retina no olho de um paciente com hipermetropia. Aí eu até mostrei aqui, ó. A hipermetropia, o olho do cara é curtinho. Aí a imagem se forma depois da retina, tá vendo? Ó, isso que é o normal, tem que formar em cima da retina. A hipermetropia forma-se depois da retina. Então, opção também falso. Eu fui fazendo um por um, fui pegando desenhos, tá? Ó, o defeito refrativo que causa miopia pode ser corrigido utilizando óculos com lentes plano-convexo. Vamos lá, ó. Miopia precisa de lente divergente, tá? Hipermetropia, lente convergente. Então, ó, miopia, lente divergente. O que acontece? Uma lente biconvexa é uma lente convergente, porque ela tem bordos finos. Uma lente plano-convexa, que é essa aqui, também é convergente. E uma lente côncavo-convexa é também convergente. Então, uma lente plano-convexa, ó, é uma lente de bordas finas, ela é uma lente convergente. Ela não pode ser usada para miopia. Para miopia tem que ser lente de bordos grossos, tem que ser lentes divergentes, tá? Então, também falso. Ó, na miopia, eu deveria usar uma dessas lentes aqui, ó, para corrigir miopia. Então, essa opção é falsa. Ó, a lente dos óculos de um hipermétrope, uma pessoa que tem hipermetropia, com ponto próximo 100 centímetros. Então, olha só, o cara, ele só consegue enxergar as coisas que estão a 1 metro de distância. Quando vai chegando mais próximo, ele não enxerga. O ponto próximo dele, o mais próximo que ele vê bem é 100 centímetros. Tem uma divergência de 3 dioptrias, aí é a equação que vocês têm que gravar, ó. 1 sobre o foco, que é a divergência, é 1 sobre 25 centímetros. Aí, quando tiver em dioptrias, já coloque em metros aqui, ó. Menos 1 sobre a distância próxima. Essa, gente, ó, é a equação para dioptria, para hipermetropia. Quando a pessoa tem hipermetropia, você vai pegar 1 sobre 25, que é o ideal, tá? A pessoa, você vai corrigir a visão. Eu quero que a visão chegue aqui. Só que o ponto próximo dele era 100, então o ponto próximo era 1. Tá vendo? Ó, por que eu botei 1? Porque eu já transformei para metros. E aí, quando eu transformo para metros, eu já tenho 1 sobre o foco igual a 3, porque vai ficar, ó, 1 dividido por ponto 25 é 4, e 1 dividido por 1 dá 1 mesmo, e aí a gente tem 3 dioptrias, essa opção era verdadeira.
o que é a dioptria? É o inverso do foco, é a convergência. Essa era a verdadeira. Ó, o defeito refrativo que causa a hipermetropia pode ser corrigido utilizando lentes convexo-côncavas. Então, vamos lá, ó. A hipermetropia, tá? A hipermetropia, ela utiliza lentes convergentes. Se a gente pegar uma lente convexo-côncava, ó, convexo-côncava são lentes o quê? Divergentes. Então, a lente convexo-côncava é uma lente divergente, está aqui, ó, e ela só é usada para miopia. Para hipermetropia, teria que ser côncava-convexa, o contrário, tá? Então, ó, letra D foi a opção verdadeira. Aí, ó, rapidinho que dá tempo aqui, ó. Pode-se... Aliás, vou até fazer o seguinte, pessoal. As duas outras questões, elas são as mesmas coisas. Eu vou aproveitar que a gente tem 5 minutinhos. Vou falar... Vocês façam depois essas duas questões. Quero aplicar direto a fórmula aí, ó. Tá? Eu vou deixar aqui... Eu vou falar da presbiopia nesses 4 minutos que faltam para a gente falar de todos os defeitos, porque os dois probleminhas ali são sobre miopia e hipermetropia. Então, vamos lá, ó, presbiopia. Isso aí é o que eu tenho, gente. Eu tenho presbiopia. O que aconteceu? Minha vista foi normal até 40 anos. Parece brincadeira. Quando eu completei 40 anos, eu fiz uma festinha no boteco. Quando eu fui pagar a conta, eu não consegui enxergar o que estava escrito na comanda, ó, na continha. Porque a presbiopia é o seguinte, ó, a pessoa, com o tempo, ela vai, ó, a visão normal, o cristalino engrossa para objetos mais próximos. Ou seja, esse músculo ciliar aqui, ó, esse músculo ciliar comprime e ele muda o foco do cristalino. Então, o objeto vai aproximando, vai afastando. Quando eu vejo um objeto muito longe, o meu cristalino se dilata, a lente fica esticada. Quando eu vou vendo coisa perto, tem gente que fica velha fazendo assim ainda, apertando o olho, não faz? Para ver perto. Só que com o tempo, com a idade, esse cristalino aqui, ó, ele perde essa elasticidade, né? Assim como todo o resto do corpo nosso, vai perdendo elasticidade. E aí eu não consigo mais fazer esse cristalino se deformar para jogar imagens sobre a retina. É igual dar um zoom na câmera de vocês lá, do celular. Eu não consigo mais, a câmera do meu olho aqui não consegue mais dar zoom. E aí eu preciso de um óculos que eu fico fazendo assim, ó, que ele tem um grau em cada posição dele aqui. Então, um óculos multifocal. Aí eu quero ver perto, eu faço aqui, eu quero ver longe, eu faço aqui. Então, ó, a gente vai aprendendo que eu tenho, quem faz essa mudança no ajuste aqui é o meu óculos. Por quê? Porque com a idade eu perdi a flexibilidade dessa lente. Então, esse defeito é chamado presbiopia, também conhecido como vista cansada. Tá joia? Então, vocês aí, espero que vocês vão ter, pode ficar tranquilos. Espero que todos tenham, porque é muito bom envelhecer, tá? Quem não tem é porque não ficou velho. Vocês aí, dificilmente alguém chega aí aos 50, 60 anos sem ter que usar um óculos, não é porque eu nunca tive defeito nenhum. Eu simplesmente tenho que fazer assim agora, porque quando o objeto está próximo, está longe, eu tenho que mudar o grau do meu óculos, tá? E eu mudo, ele é multifocal a lente, tá? A correção desse defeito é feita com lentes multifocais, isso é importante vocês saberem. E para finalizar, está terminando o nosso tempo também, o astigmatismo é quando a pessoa tem um defeito aqui na córnea, ó. Tá vendo? A córnea dela tem uma deformação e ela divide a luz em várias posições. A pessoa que tem um pouquinho de astigmatismo, é como se a imagem se deslocasse, se dividisse. E aí, a correção disso aí pode ser feita através de lentes, né, através de óculos, são lentes cilíndricas que a gente fala, a pessoa que tem astigmatismo utiliza as lentes que a gente chama fundo de garrafa, não tem aquele pessoal que tem umas lentes que parece fundo de garrafa? Aquela lente é uma lente para corrigir esse defeito aqui na córnea, que é o astigmatismo. E aí, uma opção que a gente tem hoje em dia, que é muito comum, né, evoluiu muito a medicina, é fazer a cirurgia. Você pode corrigir cirurgicamente também isso aqui. É possível, hoje está mais comum fazer. Falou, galera? Ó,
encerrou. Eu marquei o tempo direitinho aqui hoje, já está faltando 1 minuto para a gente aqui, vai acabar. Mas aí, só voltando naquele papo inicial, ó, pega essa aula, leia ela toda, porque é muito interessante para vocês isso aí, tá? É um assunto, assim, que todo mundo precisa saber, porque vai passar por isso. Em algum momento, vocês provavelmente vão precisar usar o óculos. Alguns já usam, né? Alguns vão ter que usar lente, alguns vão fazer cirurgia, e é bom a gente saber do que a gente vai precisar, tá? Ler, e é uma questão que tem tudo para cair no Enem, porque é uma questão, não tem outra questão com tanta utilidade. Valeu? Vai me cortar o Zoom aqui. Tchau. Até quinta-feira. E faço essa aula toda aí.